Boa noite, boa noite. Começamos a nossa live aqui. Esperar todos entrarem. Minha amiga Camila entrar aqui. Sejam bem-vindas. Esperando aqui a conexão da Camila Drummond. Boa noite. Tudo Muito bom? boa noite, muito boa noite. Me escuta e me vê bem ou é melhor eu colocar um fone? Eu te ouço bem. Pessoal que está aí assistindo, se puder sinalizar mandando um comentário aí pra gente, agradeço. Se me ouvem bem, se não, colocarei um fone de ouvido aqui para melhorar. Não, tá dando para ouvir bem. Você me ouve bem pelo visto, né? Sim, estou te ouvindo Então, bem, sim. sejam bem-vindas, bem-vindos e só vamos aguardar alguns instantes para que. Obrigado, Jane. O som tá ótimo. Obrigado, Carol. Ótimo. Ei, E Elke. obrigado, Lívia. Tem um monte de gente que eu tenho bastante carinho e admiração por aqui. Na verdade, não é fácil, é só uma pessoa até fácil de lidar. Oh, Sou uma pessoa fácil de se relacionar. Não sou, Camila? ah, super. É, tranquila. Oh, é interessante que eu, eu tenho um padrão de comportamento. Toda vez que eu vou fazer algo, seja uma aula, vou atender, vou fazer um monte de coisa, eu faço um planejamento e uma experiência mental. Sabe? Eu fico vasculhando na minha mente coisas que eu já li, coisas que eu sei lá, coisas que já tive experiência. A Lívia e a Ariana falou que eu. E uma das coisas, eu ia falar exatamente disso, né? Eu vou fazendo alguns links, eu vou fazendo algumas conexões. E me vieram alguns padrões de percepção que eu quero trazer ao longo da nossa live. E um deles eu quero brincar com a história do signo. Acho ótimo. É, porque. Satanários, né? Vamos É, falar de Satanários. vamos falar dos Eu tenho satanás tanto e dos, satanariano aqui na minha e dos vida. cancerianos. Imagina só que eu sou filha de Áries, minha irmã que chegou aí agora, Sabrina também querida, que alegria te ter aqui conosco. Elce, Elce é lá da comissão. Eu acho que a gente podia começar até nos apresentando um pouquinho, né, Sim, para quem está chegando aí, quem não sim. conhece o Turco, quem não conhece a Camila, o que que você É, acha? então vamos começar aqui de forma formal. Bora. Para quem está chegando, que é da minha rede aqui, sejam bem-vindos. E eu tenho o prazerzaço de estar com a Camila, que eu quero que ela se apresente aqui, que é uma amiga muito querida. Já estamos há alguns, agora a gente pode falar alguns anos na caminhada aí. E a gente tem uma troca muito legal, muito profunda e bacana em vários âmbitos aí. Mas primeiramente eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece. Isso. Então, sou Camila, filha do João e da Elaine, esposa do Cristiano, advogada, consteladora. Me especializei, concluí há pouco tempo uma especialização em Direito Sistêmico na PUC Minas e fui convidada para ser docente agora na próxima turma. E também membro da Comissão de Direito Sistêmico da subseção do Barreiro, da OAB Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte. E comecei minha caminhada sistêmica há alguns anos, mas como terapeuta com Tuco, né? É uma honra, te agradeço, Tuco, pelo convite para da gente estar aqui hoje nesse bate-papo.
Para mim é uma honra estar aqui com o mestre, né? Meu primeiro mestre das constelações. Tem um lugar de muito respeito e muito carinho aqui no meu coração, porque foi com quem eu tive a coragem pela primeira vez de me abrir para me enxergar, né? Através dos seus olhos e dos olhos de todos os colegas que passaram por essa experiência aí conosco e que tem feito diferença imensa no meu caminhar, né, a todo instante. Então, para mim é uma honra, obrigada mesmo. Seja muito bem-vinda. E, e uma das coisas que eu acho muito legal, né, que eu falo que eu adoro muito, é perceber a dinâmica, né, sistêmica, proposta da filosofia sistêmica é, se sendo aprofundada em outros meios, né? E para mim, uma das coisas que eu, independente da constelação, mas assim, uma das coisas que eu nunca entendi, eu antes de ser instrutor de constelação, eu trabalhei acho, 10 anos com treinamento de inteligência emocional. Antes de trabalhar com treinamento, eu trabalhei 20 anos com tecnologia. E uma das coisas que eu nunca entendia era como era difícil para as pessoas se relacionar, sabe? Como que nós nos relacionávamos de uma forma muito superficial. E é bem isso aí, por exemplo, quando você tem a função de advogada e você vai se relacionar com um cliente e você vai atendê-lo numa necessidade, geralmente o que ele traz e o que você, num primeiro momento, acessa é algo superficial. Né? Da mesma forma, quando você leva esse processo que você transcreveu e você preparou e tal, leva para um juiz, o que o juiz tem acesso também é algo superficial. Né? E eu No acho que primeiro momento, né? e eu acho que a proposta da constelação é a gente perceber como que qualquer coisa que a gente se propõe a fazer, né, qualquer função, seja profissional, seja relacional, né, seja familiar, seja financeira, qualquer dinâmica de relação, ela pode ter uma profundidade, um equilíbrio, uma dinâmica muito mais leve, muito mais funcional, muito mais próspera, quando a gente entende essa história sistêmica, né? Quando a gente traz para a vida essa postura, essa prática. E até quis fazer essa introdução para justamente a gente falar de uma coisa que para mim é um desafio diário, constante, lidar com as dinâmicas de relação. Né? E arrogância é algo que sempre fez muito parte da minha vida, como um comportamento meu. Sabe? As raízes são as mais diversas. Assim, tipo, alguém, eu não queria pedir para alguém algo porque eu tinha medo de ser. Eu vou dar um exemplo mais clássico assim, na minha vida. Eu tô com 44, 45, fiz 23 de março, tá, gente? Ariano. Tá vendo, hein? Tô, Ainda bem que eu tô mais nova, eu posso falar. Tô brincando. e uma das coisas que eu não fazia era tomar frente e falar com alguma garota que eu era afim dela. No fundo eu poderia justificar que eu sou tímido, mas no fundo, eu era orgulhoso. Aí até eu me lembro de quando eu ouvia a Gaspareto. Eu adorava assim porque ele é meio pau, né, na lata assim, a forma de comunicação dele. E para mim, assim, ele trazer essa compreensão que o tímido, na verdade, é um orgulhoso, arrogante, que não quer se Sim. sujeitar a ouvir. Porque o outro, até o outro para poder falar, não tô afim de você. Então, no fundo, era lembrando, né, que a arrogância ela tem por função me proteger. Seja na minha fragilidade, seja na minha insegurança, em qualquer aspecto. Então, é só para a gente direcionar e para eu entender assim, como que é para você essa experiência da arrogância. O que é a arrogância dentro da sua vida e dentro da sua perspectiva? Isso, eu vou fazer uma brincadeira, mas assim, eu quero deixar bem claro que é uma brincadeira mesmo e vou justificar depois. É,
Eu devo estar aí há uns 15 minutos, alguns segundos, sem sair do meu lugar, né? Sem me arrogar em um lugar que não é meu, porque foi o que eu brinquei com você quando a gente estava escolhendo, né, o tema da live, e longe de mim zombar de Alcoólicos Anônimos, que é uma instituição que eu super respeito, Narcóticos Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos, porque são eles que nos ensinam que a gente realmente precisa viver um instante. Eles brincam que é um dia de cada vez, eu falo que é um instante de cada vez, Uhum. né? Porque a arrogância, para mim, a gente escuta falar em arrogância, a gente acha feio, né? Uhum, É uhum. igual inveja, a gente já olha para aquilo Sim, e fala, nossa, que coisa feia, eu não sinto isso, não, lógico, não tem nada a ver com isso. sim, E, na verdade, são coisas que todos nós experienciamos muito naturalmente, né? sim. E como eu compartilhei com você, vou compartilhar aqui com o pessoal, eu lembro que a primeira constelação que eu participei, que eu fui constelar um tema meu na minha vida, foi na relação com meu pai. Eu até caí na gargalhada com você quando eu lembrei, né? Assim, eu sou uma pessoa que eu sou tão pouco arrogante que quando eu fui constelar minha relação com meu pai, fui lá ver que eu estava lá identificada bem no lugar do meu avô, eu achava que era o pai do meu pai. E quando eu fui constelar meu relacionamento com minha mãe, é, eu estava lá bem entre minha mãe e minha avó, entendeu? Porque eu não sou pouco arrogante, eu sou muito mesmo. Eu acho que eu tenho que ser o pai da minha mãe, o pai do meu pai, a mãe da minha mãe, entendeu? Assim, a gente sai do nosso lugar muito fácil sem perceber, né? E isso é tão natural, e se a gente for um peso nisso, aí a coisa fica difícil mesmo, né? Da gente olhar, e é algo que a gente faz realmente sem perceber. A gente, às vezes, vem desses sistemas que tem esse movimento, né, de desordem. Então, a gente aprende que isso é o certo através do nosso sistema, que é assim que funciona, e a gente, por um amor, por uma lealdade imensa, né, uma lealdade cega, a gente segue com esse comportamento, levando ele adiante, até que ele começa a nos trazer alguns obstáculos, Uhum. né? E aí, quando ele nos traz os obstáculos, é que a gente precisa parar para observar assim, pô, tem um trem me incomodando aqui, né? Sim. E, e aí E, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso aí pra gente. e sabe uma coisa uma analogia que eu me veio muito para trazer? Eu dava um curso junto com um amigo meu e ele tinha, tipo assim, que eu acho que eu já falei para você que era o Namastê. Eu sempre conto aqui. Sim. E foi um curso que me trouxe tanto aprendizado, porque eu me relacionava com várias pessoas. Todo mês tinha 20, 30 pessoas. Então, eu aumentava meu repertório de experiências humanas. E isso era muito massa. Só que assim, eu só aumentava o meu repertório porque eu trazia para minha experiência um vazio na minha experiência. Tipo assim, ó, eu não sei quem é você. Eu só vou poder receber você em mim se eu me esvaziar do que eu penso, né? E eu acho que é essa arrogância. E também eu entender que eu tenho algo para oferecer e ao mesmo tempo que eu tenho algo para receber de você, eu tenho algo para dar. Então, eu acho que arrogância não é bom nem ruim, eu falo, né? Perceber da onde vem essa arrogância para que a gente possa ajustar, né? O que ela quer da gente, né? Qual a mensagem que está por trás desse comportamento. E aí eu sempre gosto de ser, eu falo que eu tenho visto de professor fudido, assim, não tem. E uma das coisas que eu acho que a constelação traz, eu sempre falo assim, ó, quando a gente fala de constelação, a gente está falando de vida. Sempre, sempre, sempre. Né? E o lance quando eu entendo que a base da constelação tem a régua tem a vida como régua, eu vou entender assim, ó, o que faz a vida continuar, né? Em um determinado momento, se a gente lembrar de ordens da ajuda, né? Num determinado momento eu preciso de nutrição, né? Eu preciso receber algo de alguém. E num Exato. segundo momento, para que a minha vida persista, eu preciso de crescimento. Aí eu preciso tomar a minha própria existência e fazer algo com ela.
Então, em algum momento, eu protejo a minha própria existência para que eu possa sobreviver. E aí, cada um de nós vai ter o seu samba, vai ter sua historinha, vai ter a sua música, a sua trilha sonora. Alguns vão ser abandonados, traídos, rejeitados, humilhados, qualquer coisa. E aí, para nossa sobrevivência individual, a gente desenvolve o tal do mecanismo de defesa, de sobrevivência. Para alguns, e ela fala assim, ó, para alguns, a gente vai para a potência, né? Para fora. E aí eu posso me tornar arrogante. Para outros, a pessoa vai para o afeto. E aí fica aquela pessoa que é boazinha, que é cuidadosa. Então, de certa forma, todo mundo está buscando amor, como a gente está falando aqui, ó, de formas diferentes, né? E o lance é, como é que eu equilibro o lance de ser afetado pela nossa relação, eu dar um espaço, e para que eu também tome a minha potência e também te afete. Né? Então, para que eu consiga te afetar, eu preciso sentir que eu tenho uma potência, eu preciso sentir que eu tenho algo valioso, eu preciso sentir que eu tenho algo em mim. Né? Então, o lance que eu acho que a fórmula mágica que nós não temos aqui é exatamente essa, né? Como é que eu equilibro essa gangorra da relação? Não sei se eu faz... Não faz muito sentido. E assim, eu lembro que quando eu estava na formação lá com você, né, lá no início, uma coisa que eu sentia, quando eu escutava a palavra arrogância, antes de compreendê-la no sentido sistêmico, eu achava aquilo muito feio, né? Sem me perceber, né? A gente passa quando fiz a especialização, né? Sempre que a gente vai fazer um treinamento sistêmico, é um treinamento em que a gente vai se olhar, vamos olhar para o nosso sistema, né? Sim. E ver o que existe em nós que a gente está precisando dar uma atualizada no software aí, né? Digamos assim. E quando a gente olha, quase todos nós, eu acho, se não todos que estamos trabalhando no direito, na justiça, a gente tem uma história aí de sermos justiceiros do nosso sistema, né? E aí a Cris trouxe um comentário aqui muito bacana, o conhecimento e o julgamento são arrogantes, né? E então, assim, eu sempre achei isso muito feio, né? Arrogância, tipo assim, como uma coisa feia de querer ser poderoso, né? Além da conta e tal. E aí, quando eu vejo o Bert ele tem uma forma de humanizar as coisas muito interessantes, né? Eu lembro que você falou assim, o que é a arrogância? É rogar para você um lugar que não é seu, né? Isso para mim tirou um peso daquele poder todo, sabe? De tipo assim, opa, peraí, eu só tô fora do lugar. E é isso que você falou, né? Quando a gente começa a se olhar, quando a gente entende essa cultura desse olhar circular, né? De estarmos todos aqui enquanto filhos de um pai, de uma mãe, né? Estamos todos nós temos esse lugar. Que maravilha que é a gente poder ficar nesse lugar, né? A gente percebe que estamos todos aqui como iguais. Nós estamos todo mundo aqui na condição de imperfeito para evoluir. Só estou fora do meu lugar, é só isso que eu preciso aprender? Só, Sim. né? Só. Então, Então, assim, tira um peso um pouco dessa coisa toda que a gente fica. E a gente olhar através dos outros também, né, de outra pessoa, né, de uma outra posição, a gente olhar de fora com os olhos da outra pessoa, também traz um pouco de leveza, porque a gente fala assim, peraí, isso não é só meu, né, mas alguém entende disso também, então não fica tão pesado também, né? E a gente, como justiceiros aí, né, a gente costuma ir buscar muito esse lugar de, tipo assim, vou ser o herói do meu sistema, sim. né? A gente vai ser herói de alguma história, né, sempre, né? A gente, pelo menos, é uma busca, né, que muitos de nós têm. Eu vou falar assim, sinceridade, assim, todos nós temos uma busca, né, uma jornada desse herói. Que é, como eu falo, que toda jornada de herói, ela tá fadada ao fracasso, porque assim, o herói é só um recorte da nossa experiência, né? É só uma edição. Aí até uma coisa que eu ia postar essa semana, mas eu gosto de colocar contexto para não criar uma interpretação. Então, se não der para eu colocar um texto de uma forma ampla,
eu prefiro não colocar, porque não é minha ideia polarizar, não é minha ideia. A minha ideia é compartilhar com reflexão. Não é nem dar uma Sim. resposta, né? É tipo assim, ó, gente, pensa por aí. E aí me vem muito um pensamento que é, se nós conseguíssemos tirar a edição, cada um faz na própria vida, fazendo recortes daquilo que gosta, e trazendo a versão do editor, do diretor, que é muito mais completa, no fundo, todo mundo que se acha extraordinário vai cair no ordinário como qualquer pessoa. Não tem Mas, extraordinário. Quando a gente vê a fita completa da vida nossa, ninguém é extraordinário. Porém, exatamente. olha que louco assim, ó. E até é fantástico, porque aonde eu posso ser extraordinário é na minha própria experiência só. Quando Não é? a pessoa fala assim do conhecimento e de julgamento, se eu faço o meu julgamento ou parto da ideia de conhecimento achando que eu sei como é que você se sente, achando que o meu valor é melhor que o seu, achando que a minha forma de ver o mundo é melhor que a sua, aí eu tô querendo tirar a minha existência para dar uma lição para você, ó, vida boa mesmo, se você fosse do jeito que eu quero. Então, eu sempre falo que qualquer jogo de desenvolvimento, se ele não está nesse pêndulo de avaliação, sabe? Tipo assim, peraí, em alguns momentos o julgamento ele é super funcional, em outros momentos o conhecimento ele é super funcional, mas não para que eu perceba o que eu acho que eu dite uma regra de comportamento, de vida, mas que eu me relacione com essa história. Tipo, eu posso julgar. Eu quero fazer um trabalho com você. Aí você me fala, Tuco, só posso pagar 100. Eu posso ter uma avaliação, uma análise, um julgamento dentro de mim aqui, baseado nos meus julgamentos. 100 para mim é muito pouco. Para mim seria importante 300. Então, até essa minha fala pode parecer, dependendo da avaliação, uma fala arrogante. Olha, o Tuco está se achando. Mas, de alguma forma, na minha experiência, eu estou avaliando que ela tem esse valor. E assim, você tem a possibilidade de escolher se relacionar comigo ou não, pagando o valor que eu quero ou não. Né? E Exatamente. eu, e eu, A gente, eu tenho que receber isso e falar, para Camila, 300 pau não é ok. e tá tudo certo o outro não concordar comigo, Sim, né? sim, sim. Porque realmente eu acho que a arrogância é esse escudo, né? De tipo assim, de não entrar em contato com o que é meu, Sim, né? Que a gente vai buscando. É tipo assim, no meu lugar, eu não quero bancar o meu lugar, é mais fácil pro lugar do outro. Vamos lá, bora. sim. Né? Então, assim, é o que a gente fica, principalmente quando a gente se compara, então a gente faz assim, ó, né? E não é uma coisa assim, ai, não, de vez em quando eu julgo mesmo. Não, gente, a gente julga o tempo todo. Eu, pelo menos, Todo né, humana instante. que sou, julgo o tempo Não, a não todo. ser que você Né? está vegetando, Eu assim. saio do meu lugar o tempo todo. O meu exercício, na verdade, é para poder conseguir entrar no lugar contrário disso. Né? Mas não é contrário de tipo assim, eu rejeito. Não, é de tipo assim, eu fiz tanto isso e isso me machucou tanto que agora eu estou aprendendo que pode ser um pouco diferente, porque esse diferente me traz leveza. Então, quero me exercitar nesse diferente para esse diferente começar daqui por diante a ser o meu hábito, Sim, né? E aí, uma coisa que eu até postei no grupo ontem, que eu tenho lá de mensagens diárias, que é tipo assim, a gente precisa também entender que ninguém muda um hábito de uma hora para outra, né? A gente dá um passo para entrar no novo hábito, e aí para a gente consolidar isso leva muito tempo. sim. Né? E é bem isso aí. Vamos pegar aqui esse exemplo. O quanto que eu tinha medo de ser ferido. Ser ferido pela rejeição, pela humilhação, não importa o que for. E aí, o meu mecanismo, eu tinha esses dois, na verdade, os dois mecanismos funcionavam. Para eu expressar o que eu quero, muitas vezes eu usava da arrogância para mostrar que eu tinha mais conhecimento. Só que de um outro lado, né? Então eu tinha um lado que era do meu poder pessoal e tinha um lado do afeto. Que aí no afeto eu era o cara amoroso, eu falava o que as pessoas queriam ouvir,
Então, no fundo, a gente tem esses dois pulsos de relação, né? E a gente busca nutrição de uma forma, busca crescimento na outra. E eu acho que o ponto é, né, a gente conseguir se manter flexível para avaliar. Tipo assim, peraí, agora eu preciso me colocar, porque, sei lá, eu estou desconfortável, né? Até a gente tinha uma proposta para começar essa live, que a Camila tinha colocado, e eu estava muito inseguro, quero trazer um lance de música aqui. E eu falei, putz, cara, eu não tô tranquilo. Não que eu não possa fazer isso daí, mas nesse momento da minha vida, eu tô numa sensibilidade, numa fragilidade. Talvez em outro momento eu me aventurasse mais. Tanto é que, para eu bancar, começar a dar aula de constelação lá atrás, foi um movimento de potência que num desequilíbrio poderia virar arrogância. Eu falo que a arrogância, muitas vezes, ela é mal entendida, que ela está misturada com essa dinâmica de afirmação da sua própria individualidade, do seu crescimento, da sua dinâmica. Então, perceber esse meio do caminho, que eu acho que, sei lá, seria o melhor dos mundos para nós todos. Né? A gente fazer a diferença da arrogância para o reconhecimento, né, Tu? Sim. Porque são coisas distintas, né? O reconhecimento é o contrário. O reconhecimento é a gente olhar para dentro e ver isso realmente existe, isso eu dou conta, né? Então vamos, né? Ou então às vezes até assim, não dou conta, mas estou a fim de bancar, vamos ver, Sim, sim, né? sim. Vamos. Agora a arrogância é do tipo, né? Quero fazer isso, não dou conta, mas vou bancar. E aí, o que acontece? Ali na frente, eu vou bater a cara em algum lugar, porque eu não dou conta e eu não fiz essa minha análise íntima, Sim. e esse lugar vai me pegar, né? E nós, advogados, a gente experimenta isso muito. O pessoal brinca muito, assim, quando o pessoal chega em algum comércio, banco, e fala assim, porque se não quiser, eu vou te processar. A maioria das pessoas falam, e pode saber, estudante de direito. Porque quando a gente estuda direito, a gente parece que, né, nesse lugar de justiceiro, a gente já invoca essa toga e a gente já vira juiz, né? Sim. Então, assim, muitas vezes, quando a gente começa a advogar, muitas vezes, não são poucas, a gente começa a se confundir com o cliente, né? O cliente traz a questão para a gente e a gente, ao invés de olhar do lugar de ajudante, né, do facilitador do direito da justiça, usar do direito legal, a gente toma a história do outro como se fosse a nossa, né? E aí a gente quer comprar essa briga. Sim. E é interessante, né? Olha, Olha que louco. É como se a gente fosse fazer uma experiência virtual aqui. Ó. É como se a gente pegasse o nosso cliente, tirasse ele de lado e pegasse qualquer buraco da nossa história. Qualquer buraco do nosso sistema. Alguém que foi injustiçado, eu que fui injustiçado. Aí a gente tira essa pessoa aí que é o cliente e coloca essa imagem lá. Então a gente deixa de ser ajudante do cliente, a gente está só ajudando uma carência nossa, num buraco nosso, de, sei lá, de lidar com a minha insegurança, de lidar com alguém que foi injustiçado no meu sistema e eu assumi essa espada da justiça, sabe? Então... a Liga da Justiça. E é interessante, você falou brincando, mas como dentro dessa fábula da história do herói, por que essa fábula pega muito, principalmente os homens? Né? Porque assim, essa fábula ela cria uma fantasia de como se existisse um lugar onde o homem é impenetrável, onde ele é imbatível, onde ele é invencível. Porque, de alguma forma, dentro da experiência masculina, a gente busca muito o lance do... Parece que você só é homem quando você está crescendo, quando você está conquistando, quando você está fazendo. Né? Então tem esse arquétipo do Yang, né? Que é muito masculino.
E aí viver qualquer coisa fora desse arquétipo, e aí, por exemplo, para mim, ser o cara que eu sempre fui afetivo, eu adorava abraçar meus amigos, eu adorava dar beijo nos meus amigos, eu era o viadinho da turma. Nossa, você tocou num É, ponto super, é. super bacana. Super bacana, que esses dias eu estava assistindo uma constelação, e aí, no judiciário, inclusive, estava acontecendo no judiciário, e algumas representantes começaram a trazer essa questão do feminino. Uhum, E aí foi levantada essa questão de, passa um batom, arruma o cabelo, põe uma saia. E eu estava até comentando isso com a Cris, conversando com ela esses dias, um assunto também que eu estava conversando com a Gabi, né, que fez a formação com a gente também, pessoa maravilhosa, psicóloga bacana demais, de como que a gente tem essa necessidade dos arquétipos, né, assim, de buscar uma imagem, porque nem a gente precisa sair dessa regra, né? Eu acho que facilita para a gente quando a gente sai desses arquétipos, né? A gente deixa o sim, arquétipo ali um pouquinho, porque o feminino não é o passar o batom, o feminino não é só vestir uma saia, sim, né? Existe um feminino acolhedor que usa calça, sim, né? Existe um feminino. Então, assim, quando a gente pode sair disso, eu acho que a gente já vai dando esse passo para trás para a gente poder enxergar um pouquinho mais longe, né? Que sempre que a gente dá um passo atrás, a gente amplia o nosso ponto de visão, né? E aí a gente entender que cada sistema é único, né? Como a gente está conversando hoje mais cedo. Então, o feminino e o masculino de cada um é único, né? Tem homens que têm um feminino mais explorado, que não significa necessariamente que ele é homossexual, que ele é transexual, qualquer coisa assim. Ele é simplesmente um homem mais sensível. uhum, Assim como existem mulheres, né, que têm um masculino um pouco mais explorado, mas que não deixam de ser femininas também, né? sim, Significa que são mulheres que são mais racionais, né? Que raciocinam mais rápido, que têm um poder decisório mais enfático, né? Mais rápido, mais perspicaz, né? Tem uma força maior. Então, assim, existem diversos femininos, né? E masculinos, né? Que são sim, diferentes, né? Então, assim, a gente precisa estar aberto para poder ampliar, né, isso um pouco, para não ir fechando portas, né, que a gente sim. possa ir abrindo. Né, sistema multiportas é isso, né, a gente ir buscando um caminho onde a gente vai achar uma ponte, Sim. né, que nos vai até o outro. E é interessante, né, até usando a metáfora sua de dar um passo para trás, ou usando uma outra metáfora que é abrir mão do conhecimento, abrir mão da conclusão. Por que é difícil para a gente? Porque, de alguma forma, toda vez que eu abro mão, o meu mecanismo de existência, o meu mecanismo biológico, vai buscar segurança. Peraí, não, tem algo que não está definido. Como é que eu me sinto seguro aqui? Ó? Como é que eu me sinto dentro da minha caverna protetora? Porque, de alguma forma, a minha psique, quando eu falo assim, ó, ser masculino vai te fazer sofrer menos. Ou ser feminino vai te fazer sentir isso. Né? Então, no fundo, a gente conclui que se você for advogada, sua vida está ok. Terapeuta, como é que você ganha dinheiro? Então, tem várias conclusões de comportamentos baseado em um monte de experiências. E Que, no como assim que fundo, advogado pode ser terapeuta, é, né? Que absurdo é esse? tipo, eu conheço o pessoal que eu já participei da Comissão de Direito Sistêmico aqui em Santos, e eu já participei de uma palestra que uma juíza muito querida, Vanessa Alfiero, que muito delicada, e ela deu uma palestra na OAB aqui em São Vicente, e eu notando, observando, né, eu sou muito de observar, alguns advogados assim achando aquilo uma sessão espírita. Era essa a visão, né? Então, no fundo, e aí eu falo assim, nós podemos fazer essa mesma coisa em relação a outras coisas. Porque, no fundo, se eu tenho o desejo, por exemplo, de acessar esse advogado que olha para a constelação e acha um horror,
eu preciso primeiro entender, eu preciso abrir mão do que eu acho que constelação é maravilhosa, do que eu acho que é legal. Eu preciso abrir mão para entender, né, o que está acontecendo ali. Né? Então, para a gente ter relações reais e construtivas, a gente vai ter que sempre abrir mão de um... Até por um momento, mesmo que seja só... Deixa eu saber como é que está aí. E até para a gente ver se dá para a gente negociar. Porque às vezes são crenças tão profundas que tá tudo bem a pessoa falar, meu, então eu acho que esse trabalho não é para você mesmo. E não significa que a gente escolheu esse trabalho, que nós somos os testemunhos de Bert Hellinger, que vamos levar o amor ao mundo. Não, né? A gente só escolheu uma forma de lidar com o mundo, de se relacionar com o mundo. Afinal de contas, a gente tem senso crítico, né? Então, e pra gente pode ser a coisa mais legal do mundo. E para outras pessoas, a gente pode parecer uns bandos de hippie, sabe? Advogado hippie, sei lá, terapeuta hippie. Né? Sim. E tá tudo certo, né? Sim. Do jeito que é. Tem as pessoas que vão nos procurar, né? Porque precisam mesmo desse olhar. E tem quem vai julgar e tá tudo certo. Eles têm o direito também, né? De ter o entendimento deles da forma que for, ainda que divirja da nossa, né? Afinal de contas, eu acredito que eu escolhi, além de querer ser justiceiro, eu também escolhi o direito, porque eu acredito, né, num equilíbrio, no respeito, né, no Estado democrático de direito, na democracia, que cada um pode ter sua opinião e sem ser achincalhado por isso, né? Então, assim, eu acho que a gente aprende com as diferenças, realmente, né? O que eu tenho notado, como disse a Kelly, que doce arrogância. Né, assim, quando a gente tem a humildade de reconhecer que a gente é isso tudo mesmo, que a gente é julgador, que a gente vai para o lugar de juiz. Quantas vezes, não precisa, vamos sair do direito, né? Que eu estou falando muito de direito aqui, vamos falar um pouquinho de humanidade. Quantos de nós o médico prescreve um tratamento, a gente fala, não, esse médico sabe nada, não, não faça isso não, você vai tomar isso? Não, você toma não sei o que, não sei o que. Vai ser muito melhor para você, você vai ficar bom muito mais rápido. Não vai muito longe, não. Quantas vezes que eu fui fazer curso, ou estava na escola, e eu olhava pro professor assim, nossa, que babaca, que idiota, não sabe o que tá falando. E quantas vezes que eu estava no papel de professor, e eu olhava para os meus alunos, falei, cara, ela está olhando com a mesma cara que eu olhava para os meus professores. Estou pagando agora. Tipo assim, ó. E é interessante, porque no fundo me dava uma raiva, tipo, tinha um impulso meu ali naquele lugar do professor, que eu queria humilhar aquela pessoa, eu queria pisar nela. Aí eu falei, não é? No fundo, tudo tudo sobre mim. Eu escutei muitas histórias no meu sistema de tipo assim, eu dava aula pro meu professor. Não, e aqui? Eu vou fazer terapia? Que isso? Eu cheguei lá, comecei a fazer terapia, de repente eu que estava sendo terapeuta do meu psicólogo. Então, é louco. Eu escutei isso não foi pouco, não. Eu escutei isso muito. E algumas vezes eu escutei isso de mim mesma. Sim. Mas eu escutava, mas não dava atenção. Sim. A diferença foi quando eu comecei a me escutar de verdade. Sim. E isso, para mim, é um exercício que acho que isso foi muito mais profundo para mim com a constelação, né? Tipo, essa experiência de aprendizagem, de estar no lugar e falar assim, putz, nem sempre a minha opinião é importante, né? No fundo, às vezes eu tenho o vício da fala porque tem uma parte minha angustiada, para alguém me olha, alguém fala que eu tenho um valor, alguém fala que eu sou alguém, sabe? É muito louco perceber que debaixo desse comportamento viciado tem um desespero existencial, né? Muito grande. E até uma coisa que eu acho legal, assim, que eu falei dessa gangorra, né, da busca do afeto e do poder pessoal, e eu falo que aonde que está o meio dessa gangorra, né? É justamente, né, quando eu abro mão de querer saber o certo ou errado, né, que eu acho que não, a gangorra para esse lado tá certo, não, para esse lado tá errado.
e começo a perceber o que o contexto me pede. Às vezes o Exatamente contexto isso. vai pedir que eu me coloque com a potência. Às vezes o contexto vai precisar assim, ó, fica quieto, só recebe. Né? Então, e ficar nesse não saber, né? Nessa postura socrática, só sei que nada sei e é tudo que eu sei, é um desafio para nós. É um paradigma diferente. Putz, parece que você só descobriu um lugar de valor na sociedade quando você ou era prestativo, então você desenvolvia uma relação de afeto, ou quando você desenvolvia uma relação de poder. Olha, eu sou advogado, eu sou professor, eu sou digital influencer. É louco assim que no final, mas é verdade. Eu sou TikToker, né? Mas no fundo de certa forma, num âmbito muito mais profundo, tá todo mundo querendo existir. Tá todo mundo Exatamente. querendo um lugar. E pegando o que você falou assim, para nós, dentro desse olhar sistêmico, entendo o meu comportamento. Mas isso não nasceu aqui. Esse tuco arrogante não nasceu desse jeito. Né? Então, você teve toda uma experiência de, sei lá, de eu sair do meu lugar, né? de eu não estar na a humildade, do pé no chão, né? E lembrar que a palavra humildade tem uma derivação de humus, que significa terra. Né? Então, assim, para que a gente aterre, eu preciso falar assim, ó, eu não sei nada. Não sei o que é bom para o meu pai, não sei o que é bom para minha mãe. Eu não sei o que é bom para todo mundo na vida. Eu não tenho resposta para todo mundo. Na verdade, mal e mal eu tenho resposta para mim, porque eu estou desenvolvendo. Né? Então, Não é? eu estou nessa aprendizagem constante de falar assim, putz, peraí, Camila, deixa eu sentir que eu vou só me dar um tempinho para te responder. Né? Eu não tenho que te dar a resposta rápida agora, porque é diferente de a gente não estar numa mesa de cirurgia, que a gente precisa de precisa de uma Vamos assertividade. E, ó, oportunizar, né? e olha que louco, né? O quanto que um médico conectado com sua potência pessoal, ele é muito eficaz. Porque se um médico está ligado com a sua afetividade, ele não opera ninguém. Imagina um Exatamente. médico sentimental na hora da cirurgia. Ele precisa ser preciso, ele precisa estar no masculino, na assertividade. Não, olha Agora imagina um terapeuta objetivo como um médico. Como é que é, contata com a humanidade da pessoa? imagina a pessoa trazendo uma questão de uma sensibilidade, de um abuso que ela nunca falou para ninguém. E o cara, pô, chega de mimimi. Sabe, tipo assim, Papum, né? então assim, Proteção é isso, para com isso, vai fazer aquilo. é, Né? tipo, a vida só é difícil para quem, tá lá, sabe, essas frases Sim, de caminhão, assim, né? Então, o lance é conseguir conviver nesse pendular da vida, né? Tipo, caminhando, abrindo mão, né? Falar, putz, espera aí, com uma pessoa funciona super bem, mas pode ser que a Camila não funcione. Eu ser desse jeitão, assim. E aí eu vou precisar, para que a gente construa a nossa relação, a gente muitas vezes vai se machucar. Né? né? E aí, opa, peraí. Cara, putz, pegou assim, pegou assado, não foi legal assim. Mas de alguma forma, porque esse vínculo é importante, eu não quero abrir mão dele, não quero me distanciar dele. Que foi justamente o que a gente passou por essa experiência de, Né? de, de passar por uma tensão, é, ter um tempo para essa tensão aquietar. E, pô, como é que a gente constrói uma outra forma? Para mim, E, a sua e relação eu queria comigo é até falar um importante. pouquinho disso mesmo, porque, assim, para a gente lembrar do quão humanos somos, né? Nós chegamos num momento em que nossa comunicação ficou tão precária, né? Que a gente não Uhum, conseguiu se entender, sim. né? E realmente a gente precisou desse tempo para elaborar, né? E Sim. respeitar esse tempo, né? A gente lembrar que tudo tem o seu tempo, né? Como você Sim. disse, tem questões que vão ser elaboradas com mais tempo, tem questões que precisam de uma decisão imediata, né?
E às vezes até a gente precisa da arrogância para isso, porque se eu sou uma pessoa muito sensível e às vezes eu preciso tomar uma decisão imediata, eu Sim. preciso me vestir, buscar um lugar que Sim, não é o meu sim, costumeiro, né? Eu sim. preciso buscar em mim aquele, né? Vou buscar aqui nos recursos aqui que tem no meu sistema, onde que existia uma toga, onde que existia como é que chama aquilo que o médico veste? Aquele trem branco, um jaleco, O onde que existe jaleco, um isso. jaleco, que a pessoa Sim, tinha, peraí, vou buscar esse recurso aqui, porque eu preciso agora dessa sabedoria que não está em mim nesse momento para poder tomar essa decisão tão rápido, sim, né? Então, nesse momento, a gente precisa de arrogar um lugar que às vezes a gente não está nele mesmo, sim, sim. né? Mas, assim, na maior parte do tempo, a gente parar, a gente entrar em contato com o que está sendo de real dentro da gente, né? E muitas vezes isso acontece no silêncio, né? E perceber, não, meu corpo está reagindo. Eu estou achando que o meu pensamento é uma coisa, mas meu corpo está reagindo de uma forma totalmente contraditória ao meu pensamento. Por isso eu tô. Por que eu estou tão agitado, tão angustiado, né? Sim. Está tendo um compasso aqui, peraí, né? E é E para interessante a que gente o entrar no nosso, compasso não costuma ser rápido, né? sim, o nosso sistema sempre vai buscar congruência, né? De tipo, até fala assim, não tem nada, a gente não faz nada de errado. Na verdade, a gente está obedecendo a um esquema muito maior. Por exemplo, quando eu tenho a dinâmica exagerada da arrogância, de alguma forma existe uma compensação, de uma congruência. Ó, tem uma parte minha que sabe assim, ó, se você ficar frágil, alguém vai te atropelar, vai passar por cima de você. Então tem essa programação. Então, o meu comportamento desajustado, ele está congruente com uma ideia. Né? Sim. Então, de alguma forma, se eu tô, se a minha mente está falando uma coisa, meu corpo está outra. Meu, tá faltando congruência aqui, né? Tá, A Pierre está falando, a focalização explica essas sensações, realmente. E a focalização tem muito a ver, ela é totalmente sistêmica, né? Porque a focalização nos põe em contato com esse fenomenológico, da gente parar, observar o nosso corpo, né? Trazer o nosso foco para o nosso centro, para o momento presente, né? E isso é algo que o Bert nos traz o tempo todo, né? Para a gente poder perceber, porque só quando a gente está nesse lugar que a gente consegue perceber o que está acontecendo ao nosso redor de verdade, né? sim. Então, assim, e isso é muito, isso faz uma diferença E, absurda, e é né? interessante, né, Porque, que você... desculpa. pode falar, Fala. pode falar. Então, mas é interessante que você falar assim que o que para mim o Bert trouxe de mais valor foi reconhecer que já existe uma sabedoria antes dele. Ele só, tipo assim, ele só falou assim, ó, gente, a gente está deixando de olhar, porque se você for pegar na cultura indígena norte-americana, na cultura indígena brasileira, na cultura oriental de 5, 6 mil anos, esse observar-se, esse perceber-se, já era uma dinâmica. Mas em algum momento da nossa história, a gente começou a buscar, né, o lance do domínio, de conquistar, de buscar sobrevivência através do consumo, né, de informação, de riqueza, de um monte de coisa. E aí a gente está meio que falando, voltando algumas casas. Você, tipo, a gente chegou na. Uhum. Eu vou brincar aqui, a gente chegou nessa fase, e tá bem claro isso daí que a gente está falando, né, nesse momento do Brasil, principalmente, deu merda. Volta 5 casas, sabe? Deu merda. Exatamente. Volta. Vamos parar, vamos respirar, É, né? Vamos ver, vamos analisar da nossa história o que que funcionou, sim. né? Assim, é impressionante. A cada dia eu sou testemunha em mim, do meu corpo, do quanto e todos os grandes descobridores, né, como Bert, né, foi o que desenvolveu a técnica aí da constelação, nos trouxeram, né, a Albert Einstein, né, quando cai a maçã, que é aquele momento exatamente disso, né, estou aqui no momento presente, sem angústia de buscar nada, não quero buscar nada, estou aqui, presente no meu corpo, no momento presente, deixando rolar,
a informação vem a mim, eu não estou indo à informação, a sim, informação vem, sim. né? Porque ela não vem de mim, ela vem de fora, eu sou só um instrumento, né? Então, assim, no último livro, agora o Bert trouxe, né, falando sobre as novas constelações, né, que a Sophie ajudou a desenvolver com o Cosmic Power, e ele fala isso. Gente, o quanto é importante, eu lembro de você ter trabalhado isso muito com a gente também na formação, que era, vamos respeitar o campo. O campo nos traz a informação, Sim. né? A gente não está indo buscar no campo, não. Nós temos que ficar aqui centrados e presentes no nosso lugar de facilitador para a gente perceber o que é que está acontecendo, qual que é a informação que o campo está nos trazendo, porque ele está trazendo várias informações, Sim. né? E a E, informação vem dele, não vem de mim. Eu só estou observando. E se eu não estiver presente, centrado em mim, eu não vou conseguir observar. acho que uma pergunta, pegando o campo e juntando com as relações, por que que é tão desconfortável eu ficar nesse lugar que eu não sei resposta, que eu não sei o que vem do outro? Que muitas vezes eu tenho medo de falar assim, ó, o que que você quer de mim? Porque muitas vezes eu não falo isso daí, e é o que a gente dá merda nas relações, porque a gente tem medo de receber o que vem do outro. E aí, se o outro pegar e tocar o dedo numa ferida, me levar para pontos sombrios que eu sei que eu tenho dentro de mim, mas ninguém conhece. Olha quanta coisa que é. Então, por isso que, de alguma forma, a gente está falando de relação um a um. Imagina isso dentro de dinâmicas organizacionais, famílias, em vários aspectos, né? O que está chegando é mega raso, mega superficial. É. Então, ter para mim falar que essa habilidade de sustentar a presença e ficar te receber, e receber o que vem do ambiente, receber o que vem da minha intuição, receber o que vem do meu corpo aqui de dentro. Nossa, eu tô com raiva aqui dentro. Aqui, ó. Existe um campo de informação aqui dentro. Eu Isso. falei, olha que interessante. Eu vou te falar que, quando eu te falei, né, quando a gente falou de música, e eu te falei, cara, me acionou um medo infantil de eu estar apresentando uma peça na escola e eu, tipo, eu tenho consciência, eu tenho recurso para lidar com isso. Mas eu falei, putz, nesse momento eu não tô querendo lidar com isso, porque eu tô sensível para outras coisas, eu tô precisando dar essa contenção para mim. E olha que interessante, nesse momento eu escolhi me proteger, me preservar. Falar, mas eu sei que tem um ponto sensível que eu vou precisar cuidar. Mas eu escolho aqui com a minha potência, com a minha arrogância, né? Eu escolho não me relacionar com isso agora. Eu preciso me preservar para conseguir dar conta aqui. Eu nem sei se isso é arrogância, sabe, Tuco? Eu fico Eu tô dando pensando que nome só isso é para... assim, eu acho que isso é mais até humildade mesmo, é a gente reconhecer nossos limites, Sim, né? é, E isso eu acho importante, isso é aterrar para mim, sim, sabe? sim, Eu acho que isso é a gente conseguir reconhecer nossos limites. É tipo assim, eu sei que eu dou conta disso, mas nesse momento eu não dou conta. é. Então, para mim, foi um movimento de mais humildade do que de arrogância, né? De falar assim, putz, Uhum. mano, tipo, lidar com a sensação de vergonha que queria de falar, putz, vou falar pra Camila que eu não tô afim de lidar com isso agora, porque eu tô sensível, sabe? Por N motivos. E eu E acredito que acaba. muitos de. Mas E assim, assim, sabe que isso aí é legal, né? Porque aí entra, isso entra num lugar que eu acho muito importante a gente falar com o pessoal, assim, do tanto que quando a gente está na arrogância, a gente está ainda numa ilusão infantil de que a gente dá conta de coisas que a gente não dá, sim, sim, né? E aí, quando a gente é capaz, né, desse passo atrás, paro, respiro, me coloco na presença, porque eu tô achando que eu dou conta, mas eu tô sentindo um trem esquisito no meu corpo. Será que eu uhum, dou conta mesmo? Peraí, vou sentir aqui, vou perceber. E aí, quando eu faço esse movimento de perceber, é quando eu entro em contato com o que está sendo de verdade para mim aqui nesse momento, sim, né? E aí eu lembro, falou tanto de música, você não quis tocar, mas eu vou cantar. Elis Regina canta tão lindo, né? Viver é melhor que sonhar.
E eu sei que o amor é uma coisa boa, e realmente, assim, é isso, né? A gente aterrar, a gente estar conectado com a realidade é melhor que sonhar. Não que o sonho seja desnecessário, pelo contrário, o sonho é necessário para poder nos impulsionar, Sim. né? Mas a gente sonhar com o pé no chão é muito importante para a gente conseguir realizar esse sonho. E é interessante como você falou não, o sentimento, eu falo que não existe sentimento errado. Sim, Existe a nossa postura em relação ao sentimento. E como a gente falou no começo, muitas vezes a gente, por mecanismo de defesa, os cambal que for, a gente ou vai querer fugir, ou vai querer se arrogar, ou vai querer sentir inveja. E é bem isso, o que a inveja tem para me dizer. E eu tô sentindo, sei lá, eu olho para uma pessoa que está com um curso X, e aí eu falo, nossa, mano, e eu tô aqui parado. No fundo, eu tô querendo com, comparar e colocar a vida dela na minha vida. E ela não tá vivendo as experiências que eu tô vivendo. Né? E não é uhum, justo com ela, e quem, pô, eu nesse momento não dou conta disso daí. é É bem verdade. acessar aqui. Eu falo, meu, nesse momento eu estou sentindo inveja, eu estou me sentindo vulnerável, estou me sentindo frágil, sei lá, estou me sentindo um monte de coisa. A Carla colocou aqui assim, exatamente, toda a sabedoria está conosco, só precisamos conectar. Nossa essência é do saber, a gente que se distrai. E realmente, né, quando a gente pensa que a gente está imerso nesse campo de informações, né, e que a gente, quando a gente entra no caminho de buscar angustiadamente, é que a gente não vai encontrar. Sim, Né, que o caminho é inverso, o caminho é de voltar para dentro, abrir mão do querer buscar sim, e me abrir para receber, estar disponível para receber que a informação chega. sim. Ah, o ano Né? Uma passado nova forma. o A gente ano, está sendo convidado a uma nova forma de funcionar. sim, o ano passado foi isso daí, que começou a pandemia, eu já estava com a turma aqui em Santos, eu tinha feito um primeiro módulo, e aí estava desesperado porque a única coisa que eu tinha armado era aquilo, e ter lidado com essa fragilidade, construir essa nova possibilidade com os alunos de uma forma muito honesta. Falou, gente, o que a gente tem disponível é isso aqui. Quem quiser ficar, tá ok. Quem não tiver afim, segue o jogo. E muitas das coisas que eu falei, ó, aqui é o banco, isso aqui, ó. Eu não sei muito o que a gente vai fazer, mas aqui a minha presença, aqui eu estar junto com vocês, isso eu tenho como falar. E o resto a gente vai ajustando, a gente vai se relacionando com nessa nova dinâmica. Então, eu acho que é um desafio para nós todos viver no colapso, né? Viver na fluidez da vida. Que é isso. A gente está falando aqui, eu estou lembrando de um caso recente, de uma constelação que eu participei, de um inventário de Sim. 5 herdeiros, em que eles tinham alguns bens e eles já estavam acordados com relação a quase todos os bens, exceto relativamente a uma fazenda. E esse inventário já vinha no judiciário tramitando há 19 anos. Caraca. E aí, nossa, a constelação foi linda, até arrepio assim, quando eu lembro, porque foi uma constelação que eu fiquei emocionada de poder fazer parte dela. A gente acha que a gente sabe das coisas, né? A gente não sabe de nada. E aí, nessa constelação, os 5 herdeiros estiveram presentes, e a mãe deles, o inventário era do pai. E aí o campo foi trabalhando, foi trazendo as informações, e aí essa história foi em 5 gerações para trás nesse sistema, Uhum. onde essa terra onde está localizada essa fazenda era um terreno indígena Uhum. que foi colonizado pelos alemães. Que louco, E né? os dois irmãos que estavam emaranhados, uma estava emaranhada pelos índios e o outro estava emaranhado em lealdade, né? Vamos explicar o que é, né? Isso. Em lealdade, num amor muito profundo a esses índios que sofreram a colonização. E o outro irmão estava emaranhado com os alemães, com uma ancestral alemã, e ela com os Uhum. ancestrais indígenas.
E aí, eles tiveram a oportunidade de olhar com respeito para essa situação, né? Entender que isso faz parte da história deles, da história desse presente que eles estão recebendo do pai deles, né? E, com respeito, de entender que todos fizeram parte, tanto os alemães quanto os índios, que não existe um certo e um errado, né? Sim, E que foi necessário passar por tudo isso, né, através de todos eles, para que agora eles estivessem recebendo esse presente, sim, né? Isso não era um encargo, né? Na verdade, era para ser uma benesse, e eles estavam transformando isso na alma, inconscientemente, por um amor muito profundo no encargo, porque essa visão deles ainda na alma, né, o sistema ainda tinha uma visão limitada, não conseguia ver como um todo, de que essa situação foi necessária para chegar até aqui de uma forma mais leve, sim. né? Foi uma constelação lindíssima. E aí eu te pergunto, né, como que no Poder Judiciário, em que a gente tem nossa visão limitada, a gente vai poder chegar no cerne da questão. Sim. É a mesma coisa assim, a gente Né? fala, quando a gente traz, né, para algo superficial e que está nesse nosso campo de visão raso aqui, o que é justo? Né? O que é justiça? Então, é bem essa. O debate da constelação não é apenas filosófico, é perceber o que de alguma forma está me motivando a disputar. Seja lá o que, a gente está falando no campo do direito, mas por que, sei lá, eu estou ainda preso numa dinâmica, por exemplo, comportamental autodestrutiva? Porque assim, ó, o Exatamente. corpo, naturalmente, ele não tem o ímpeto pela morte. Naturalmente, o corpo quer viver, mas se existe uma disfunção de comportamento, de relação, existe uma desconfiguração nessa posição. É tipo, se eu tenho o desejo de salvar as pessoas, significa de alguma forma que eu estou ligado a algum desejo anterior ou ancestral de salvar alguém. Então, é essa análise sistêmica, porque eu e você, a gente só conversar aqui, porque o Tuco não falou assim para mim, não, porque a Camila, mas no fundo, se eu observo aqui, ó, sou eu esperando, sei lá, uma relação com a Camila, que ela me preenche um buraco, que minha mãe não preencheu, que meu pai não preencheu, que minha família e etc, etc e tal. Então, no fundo, é essa análise profunda para que eu só ocupe o meu lugar. Eu acho que é bem isso. O juiz só seja o juiz no lugar dele. Ele não seja um enviado de Deus para a justiça divina, né? Porque é para que o Uhum. advogado seja apenas um profissional dentro do lugar dele. Ele não tem que salvar ninguém e não tem que ter Não tem que comprar a briga de ninguém, comprar brigas da justiça divina. né? Não, porque aqui eu vou libertar a humanidade do nazismo ou da... A ideia é aqui, ó, como é que a gente constrói paz. Porque nessa polarização, voltando, a gente viu a merda que tá dando agora. Né? Exatamente. A gente viu a Né? merda que tá dando. Como é que Porque a eu... gente está vendo com um óculos meio falho, né? Meio Meio... limitado. Bastante... Né? No meu ponto de vista muito Porque meu... aqui eu tô vendo, de repente eu tô vendo só do meu lado esquerdo, né? Mas de repente também posso estar vendo só do meu lado direito. Isso. E aí, o que que acontece se eu afasto um pouquinho e olho com a direita e com a esquerda, Sim, sim. né? E aí, gente, ainda o Instagram não fechou, mas daqui a pouco ele dá aquele sinalzinho de, de Dá um tempo. um tempo para fechar. Gente, está fazendo sentido para vocês? Como é que quer pergunta, sei lá, um ponto de vista a compartilhar? Tirar Eu alguma é, dúvida. tô curtindo pra Enquanto você vai caramba. mandando a pergunta aí no comentário, se alguém quiser, fala um pouquinho aí, Tuco, do seu trabalho, dos seus treinamentos. Então, eu tô dando treinamento oficialmente agora aqui em Santos, né? Como a gente conseguiu fazer o primeiro módulo presencial, mas a gente agora está partindo para um lance híbrido,
né? Que esse ano já não é tão estranho fazer isso daí, a gente consegue fazer isso de uma forma mais tranquila. E eu tenho, né, eu tenho alguns cursos que eu além da formação, alguns cursos pontuais para quem já é constelador e às vezes tem um desejo de aperfeiçoar, dou mentoria na área, atendo também como terapeuta, constelando ou acompanhando um trabalho de terapia sistêmica. Mas eu estou sempre aqui à disposição. Quem não me segue aí, aqui é meu Instagram. No meu Instagram tem Facebook, YouTube, dica de filme. Às vezes tem um monte de gente que me conhece aqui, porque viu um negócio que eu acho que eu criei faz 2 anos atrás, que foi um negócio de filme, e viralizou, e aí eu fiquei bastante conhecido. Muito e é bom. isso aí. Camila, suas Então, considerações finais e seu trabalho. Quem estiver precisando aí de uma advogada com a visão ampliada, de uma mediadora com um exercício de escuta, né? Lísias Constelar, meu perfil, ou Mila Drummond, Mila com 2 L's. Também temos lá o perfil Direito Sistêmico Barreiro, que é da nossa comissão de Direito Sistêmico, sigam lá. Quem tiver interesse em participar do grupo de estudos, né, que é coordenado pela Cristiane Trani, que está aqui acompanhando a gente, falou que está amando aqui. Ela coordena o nosso grupo de estudos, preside nossa comissão, é um grupo voltado para a pesquisa e produção científica do direito sistêmico, né, levando o movimento adiante. Temos também a pós-graduação, tem no Instagram aí, Pós-Leis Sistêmicas no Direito, né, que é voltada para pessoal da justiça, né, para psicólogos também, assistentes sociais que tiverem interesse em se olharem, se experimentarem, né, para poder ampliar o olhar também no exercício da tarefa de vocês. E quem quiser constelar também, né, Tuco, nós estamos aí, comecei a aprender com o mestre. Obrigada a todos que nos acompanharam aqui, que abriram um tempinho na agenda para poder ouvir a gente aqui, né? Algumas estão falando aqui que fez muito sentido, que gostaram, que acharam muito interessante. Obrigada, eu vou falar para vocês, Cris, gente, que só de estar conversando com a Camila aqui, para mim é uma honra e um prazerzão, porque eu acho que para mim, relações reais, assim, quando elas conseguem ir para a profundidade e subir dessa profundidade, e eu acho que a gente sente, eu me sinto muito mais conectado quando quando a pessoa pode conhecer o meu melhor, o meu pior, e ainda escolher caminhar junto. Né? É isso, né? Afinal, amigo de verdade puxa a orelha, também briga, né? A gente é de verdade. Eu sou desse. Né, Carlota, né, Leco, me assistindo aí, a gente é assim. A gente ama, a gente briga, a gente ama. Né? Valeu, gente. Brigadão. Valeu, cara. Obrigada, Tuco. Obrigada a todos. A live, só para a gente poder lembrar também, vai ficar salva no perfil do Tuco, no IGTV. Depois eu vou passar para você no vídeo, YouTube. Então vai ficar salvo em uma porrada de lugar. Massa. Então, aí quem gostou, vai lá, curte, compartilha, para a gente poder... Quem não segue eu aí. Quem não segue Camila, que é da minha rede, segue ela lá. E a gente equilibra, né? Aumentando nossa rede aí. Beijo. Isso. Beijo, boa noite para todo mundo. Boa noite, beijo.